Terça-feira, você já sabe, é dia de receber aqui no estúdio o advogado Paulo Souto no quadro Eu Quero Saber. A gente vai falar agora sobre direitos trabalhistas, previdenciários, domésticos. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo nessa terça-feira de feriado. Dia do trabalho, a gente não te dá folga, claro. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, responder as dúvidas do pessoal que está em casa. Olha só, Paulo, a primeira pergunta é da Elzira Maria, que é de Guarabira. Ela quer saber o seguinte: hoje, 1º de maio, sei que a minha empregada tem direito de gozar esse feriado sem prejuízo da remuneração. Eu posso pedir para ela trabalhar hoje, dar folga em um outro dia da semana? A Elzira Maria é uma grande amiga minha de Guarabira. É. Ela disse que ia mandar essa consulta, porque a empregada Leninha dela, que eu também a conheço, queria saber. Elzira, ela pode trabalhar hoje, você concede outra folga em outro dia da semana ou paga esse dia dobrado. Geralmente, as empregadas precisam viajar para o interior para visitar a sua família e pedem ao patrão para folgar, sair na sexta-feira e só retornar na segunda. Compensa esse feriado que ela trabalha hoje com o sábado que ela folgar durante a semana. Não tem problema nenhum. Pode haver a compensação. Carmen Juliana quer saber se existe carência para a empregada doméstica receber do INSS o salário maternidade. Não. Basta comprovar que está trabalhando e que ela está vinculada ao INSS. Não existe carência. Norma Moura, o empregado doméstico, quando está cumprindo o aviso prévio, tem direito a uma jornada de trabalho reduzida? Todo trabalhador tem direito, exceto o doméstico. Exceto o doméstico. Inclusive, a jurisprudência dos tribunais exclui o doméstico desse benefício. Mas acredito, quando a Convenção 189 for aprovada aqui no Brasil, que ela já foi ratificada na OIT, ele terá direito a essa redução na jornada de trabalho. O Gilvan Anísio do Castelo Branco, um bairro aqui de João Pessoa, quer saber se contrato por prazo determinado tem que constar na carteira de trabalho também. Tem, ele é um contrato normal. O que ele diferencia do outro é porque ele é determinado. Ou seja, ele vai ter um período no contrato. Tem que ter assinatura na carteira, recolhimento do FGTS, o recolhimento do INSS. No final, é que o empregado não vai ter direito a uma indenização de aviso prévio. Por quê? Porque aquele contrato já teve um prazo determinado. Mesmo que seja curtinho, não tem problema. Não tem problema nenhum. A Ilka Pires, do bairro dos Ipês, tem um piscineiro que trabalha 3 vezes por semana para ela, 10 minutos por dia. Ela quer saber se precisa ter algum vínculo empregatício com esse trabalhador. Não, o piscineiro é um caso à parte. Ele não pode ser considerado um diarista, entendeu? Quando ele faz esse tipo de serviço, ele faz em 6, 7 casas por dia. O que a precaução que eu digo ao tomador do serviço, neste caso, é que peça a ele o telefone das outras pessoas para quem ele está prestando o serviço. Porque se um dia houver algum problema, não. Ele era um piscineiro, ele não era um empregado meu. Ele vinha aqui na hora que ele não tinha horário estabelecido, ele que escolhia os dias. Ele é que determinava como ele iria prestar o serviço dele. O caso do piscineiro é 10 minutos por dia, 10 minutos por dia não pode criar um vínculo. Você criar um vínculo com uma pessoa. Aí vão acabar com a categoria do piscineiro. Mas a lei, de fato, ela garante essa liberdade para o empregador. Não precisa criar neste caso, vínculo. sim. Maravilha. A gente vai continuar com as nossas perguntas daqui a pouquinho, tá, Paulo? Muita gente mandou pra gente durante a semana. No próximo bloco, a gente continua esse nosso bate-papo aqui. O assunto é direito do trabalho. A gente vai voltar a conversar com o Paulo Souto aqui no estúdio, que as perguntas continuam, Paulo. O Lucas, do Bessa, ele quer saber se depois de assinar a carteira do empregado doméstico, basta apenas ele pagar a guia da Previdência Social ou ele tem que informar isso em algum órgão público? Lucas, isso é a dúvida de muita gente. Pois é. Muita gente pensa que tem que ir no INSS, Delegacia Regional do Trabalho. Não. Basta você recolher o INSS do empregado doméstico, preparar os recibos mensais, recibo de pagamento de salário, de férias, 13º, de vale transporte, e fica tudo regularizado. Não precisa ir a órgão algum. Mais tranquilo do que ele imaginava. A Deise Albuquerque diz que vai construir uma casa, quer saber como é que ela deve proceder com os empregados que vão trabalhar para ela na obra. Deise, estes empregados vão trabalhar na sua obra, não serão empregados domésticos. Apesar de que a construção da sua residência, se for para utilização própria, não gera nenhum, você não está obtendo nenhum lucro na construção dessa residência, mas eles são considerados trabalhadores da construção civil. Eu sempre aconselho as pessoas, neste caso, porque terão vários pedreiros, ajudante pedreiro, vai ter muita gente trabalhando, eu aconselho sempre contratar um contador para cuidar dos empregados dessa obra. Porque você vai ter que recolher FGTS, pagar salário família, pagar salário, porque no final da obra você vai ter que prestar contas ao INSS para poder tirar o habites. O Batista do bairro das Indústrias, aqui em João Pessoa, está dizendo que é aposentado, continuou trabalhando depois da aposentadoria. Quando sair definitivamente da empresa, ele pode solicitar uma revisão da aposentadoria dele, né, com base nessas novas contribuições, ou não, ele não tem direito a nenhuma mudança no salário. Infelizmente, a sua aposentadoria é irreversível. Não tem como ele alterar. Agora, vários aposentados estão ingressando com ações na justiça para rever o cálculo de sua aposentadoria. E alguns têm obtido êxito.
Mesmo não tendo nada previsto em lei? Mesmo, mas a justiça entende que eles têm direito a... Em alguns casos, eles têm direito. Camila Uchoa disse que foi à Delegacia Regional do Trabalho se informar sobre empregadas domésticas. E ela disse que lá disseram para ela que o empregador tem um prazo de 90 dias para assinar a carteira. Ela quer saber se essa informação procede. Não procede. O empregador doméstico tem que assinar a carteira com 48 horas após a admissão, até 48 horas. 90 dias é o contrato de prazo de experiência. O único prazo previsto nesse caso de 90 dias é o contrato de experiência, mas durante o contrato de experiência ele tem que assinar a carteira e essa carteira tem que ser assinada com 48 horas após a admissão. Pois é, a Camila não disse de onde ela veio, em qual delegacia que ela foi, mas estão dando informação errada para ela lá, né, para o pessoal. Eu não posso nem dizer que foi da delegacia. Pois é, vamos conferir nisso daí. Mas a informação não procede. Rivaneide Souza quer saber qual a jornada de trabalho semanal de um trabalhador de uma faculdade particular. É a jornada de trabalho normal do trabalhador está prevista, de todos os trabalhadores, que está previsto na Constituição Federal. São 44 horas semanais. Adriana Marques, sobre o aviso prévio indenizado, incide a contribuição previdenciária? Não, ele só incide quando o aviso prévio é trabalhado. Porque quando o aviso prévio é trabalhado, existe a remuneração do pagamento de um salário. Então, sobre o salário incide, sobre indenização, não. Paulo, na próxima semana a gente vai voltar a conversar aqui, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito doméstico, trabalhista, previdenciário. Inclusive hoje, ao longo da nossa conversa, foram chegando mais perguntas. Não se preocupe, a gente vai colocar na lista, semana que vem a gente responde aqui. Como é que faz para participar com a gente, Paulo? Você manda o e-mail para euquerosaber@cabobranco.tv.br e euquerosaber@paraíba.tv.br que nós responderemos ao vivo a sua consulta. E se tivermos alguma dúvida, a gente retorna para você prestar alguns esclarecimentos. Maravilha, muito obrigada, Paulo. Bom dia, bom feriado para você. Para você também, Patrícia. Um grande abraço.